Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Conexão Diálogo. Hoje nós temos a honra de conversar com o professor Marcos Barros. Ele é diretor de Inovação e Tecnologia do Grupo Selma. Ele é o profissional de referência na área de tecnologia e inovação. É diretor de Tecnologia da Informação e diretor de Inovação e Tecnologia do Grupo Educacional Selma, co-diretor executivo do Oxygen Hub e fundador do Encode Tech School. Tem uma trajetória de impacto na educação e tecnologia. Tudo isso porque ele foi aluno do Colégio Batista também, né? Marcos é graduado em computação, mestre em inteligência artificial e atualmente doutorando em administração com pesquisa focada em inovação e inteligência artificial. Professor Marcos Barros, seja bem-vindo aqui ao Conexão Diálogo para mais esse bate-papo. Muito É um obrigado, prazer lhe agradeço o convite. receber. Beleza, vamos lá. Suas considerações iniciais. Eu agradeço, né, o convite para estar aqui discutindo. A ideia é justamente falar sobre tecnologia, né, Sim. sobre inteligência artificial, sobre os temas que estão em evidência hoje, sobre a nossa escola de programação, nosso hub. Estamos à disposição aí para o que o senhor quiser tocar o assunto, a gente discutir. Ok, então primeiro vamos conhecer o professor Marcos, Barros, não, mas todo, Marcos Barros e Silva. Marcos Barros e Silva. Isso. Você nasceu aonde, Marcos? Sou nascido e criado aqui em São Luís, São Maranhão. Luís, aonde? Nasci lá no centro, morei na Travessa da Passagem Travessa lá. da Passagem. Isso. Que bacana. Aí você foi, me disse aqui, fora aqui, que você morou em vários bairros. Isso. Meus pais vieram, meu pai era militar, veio transferido do Ceará para cá, trazendo aí 6 filhos, e aqui no Maranhão nasceram mais 2 filhos. Então eu sou o caçula de 8, tenho uma irmã daqui maranhense também, e 6 irmãos, na verdade 5 irmãs e um irmão cearense. Irmão cearense. Mas vamos fazer jus à história. Como é o nome do seu pai? Milton de Freitas e Silva. Milton de Freitas Ele Silva. foi diretor da UFMA, trabalhou na Semar, por muito tempo foi diretor da Semar também, foi professor da Universidade Federal. Sim. E minha Ele mãe, era do Exército? ele foi do Exército, mas muito no começo. Assim, quando ele chegou aqui, ele já saiu do Exército, aí começou a dar aula, aí teve uma construtora, trabalhou. Ele é engenheiro? Não, ele só atuava na construtora, era Ah, sócio de entendi. uma Ah, construtora, entendi. Elca. Elca, me Construtora lembro, Elca, me lembro, isso, me lembro. exatamente. Ele trabalhou na Elca, trabalhou em jornal, ele era Ele multitarefa. era Ele era multitarefa, polivalente, né? polivalente, é. E sua mãe? E minha mãe é Ieda, eles são um conhecido casal Meu Bem, só se chamam Meu Bem, Meu Bem. Ele já está hoje com noventa e Eu não três acredito, é anos, mesmo. minha mãe está com 89 Que anos, legal, mas completaram recentemente 70, já tem agora 71 anos de que casados, legal. né? Fizeram até uma palestra outro dia para contar um pouquinho dessa jornada Sim, isso deles. tem Eu muita convidei eles para fazer uma história, não é? palestra. Eles têm muita história de superação, né, de Sim, dificuldades. Imagina, 8 crianças e com dificuldades financeiras, sim, dificuldade de sim. saúde, mas graças a Deus eles têm uma saúde Eles boa. moram em São Eles Luís. moram aqui em São Luís. Moram Ah, aqui é, em que São Luís, legal, exato. rapaz, que coisa bacana. E aí você morou no centro e me disse que estudou aonde? No Eu comecinho? estudei no comecinho no Santa Teresa, né, e depois eu estudei no Batista, Colégio no Batista. Colégio Batista. E aí do Batista eu estudei na Universidade Federal, né, prestei vestibular e comecei na Isso Federal foi que ano, Marcos? em 1988. Tu Ah, saíste do Colégio Batista e prestou. Na época ainda era Isso. vestibular ou era, Vestibular. era Aí eu, vestibular? aí eu entrei em 89 na Universidade 89. Federal e em 89 eu comecei a trabalhar na Semar também na área de tecnologia. Porque desde o Colégio Batista, quando eu tinha 15 anos, eu já comecei a programar. Eu comecei a aprender a programar sozinho, né, programar computadores, gostava muito. Eu tinha um cunhado que trabalhava com isso, então ele me mostrou a área de programação, eu aprendi com ele essa parte de programação
E desde os 15 anos eu já comecei a desenvolver e começar Já a tinha essa programar. Já curiosidade com o tinha que essa era, que curiosidade. não era tão difundido na época, Não, não. na época, na realidade, o curso de computação, acho que eu fui acho que da segunda turma, se eu não me engano. Então, o curso de computação da UFMA ainda nem existia nessa época de quando eu tinha 15 anos, depois que ele foi lançado, esse Sim, curso. sim, sim, sim. Aí tu tinha já essa curiosidade de fazer, já sabia mais ou Isso. menos o que era, começou a fazer programação. Isso aí comecei a estudar e trabalhar na área de programação na Semar também. Sim, com Meu primeiro emprego foi como programador 18 na anos, Semar, 19 com anos, 18 anos, 19 anos. já trabalhava, né? E eu já era pai com 18, então eu tinha que correr atrás. Era, eu fui com 19, Eu fui rapaz. pai com 18 anos, né? Então eu já tinha que começar a corrida mais cedo. Claro, claro. É coincidência que eu fui com 19 e também enfrentei uma barra, mas faria tudo de novo. Sim, Valeu a sim. pena, né? Valeu a pena. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Aí tu fizeste a UFMA, foi trabalhando, e quando tu chegaste no curso de tecnologia lá, tu já sabia o que era ou foi Não, descobrindo a eu já coisa? sabia programar porque eu já programava desde os 15 anos. Sim. O que eu sempre quis Não, para eu mim. digo assim, quando tu entraste no curso, tu sabias o que era já o curso de tecnologia da informação ou tu foi descobrindo? Não, muita coisa eu fui descobrindo, né? Eu Sim, sim, sabia alguns conceitos básicos apenas. Na realidade, o curso lá é Ciência da Computação, que eu sim, entrei, né? E aí a gente tem mais um monte de disciplinas, um monte de cadeiras que vão dando a sustentação base para a gente, sim, né? E aí depois disso eu trabalhei um tempo na Semar, depois fui para outros empregos, tive lojas de computador, que eu gostava muito dessa área de sim, computação, sim, sim. tive loja de computador, trabalhei em Secretaria da Fazenda, trabalhei na Secretaria Municipal, até que em 1997 eu entrei no Selma como programador também, Sim, sim. né? E aí estou até hoje lá, já são 27 anos, né, É de verdade. carreira lá no Selma. É verdade. Aí no SEMA tu entraste, depois foi professor. Eu comecei como programador em Sim, 97, aí em 2000 eu comecei a dar aula como professor, sim, aí por volta de 2002 eu fui ser coordenador do curso de informática, sim, né? Em 2004 eu me tornei diretor do Campus Anil, né? Que a gente tinha o Campus Anil, sim, e eu fui ser o diretor do Campus Anil. Em 2006 eu fui chamado para ir para uma outra instituição do grupo que fica em Brasília, Unieuro, onde eu fui pró-reitor lá. Aí, em 2008, eu voltei para o Selma para assumir a diretoria. No caso, era outro nome, era NTI, Núcleo de Tecnologia da Informação, isso por volta de 2008. Aí, em 2010, eu fui ser pró-reitor de graduação no Selma e em 2011 eu me tornei reitor do Selma, sim. Olha, né? bacana. Fez uma carreira Fiz lá, né? uma carreira. Aí fiquei como reitor até 2015, mais ou menos. Foi quando foi criado o grupo Selma, né, que foi criado, foram criadas as diretorias do grupo, e aí eu me tornei, na época, diretor de operações e diretor de relacionamento. Sim. E agora, em 2019, eu assumi a diretoria de inovação e tecnologia. Legal, legal, legal. E como foi tua experiência, tu te lembra assim, de professor? Ah, porque professor é uma carreira belíssima, né? Eu sempre digo que eu sou professor. Eu Sim. estou Não, várias coisas, não mas existe ex-professor, né? exatamente. Eu estou como diretor, já fui reitor, mas isso são cargos temporários. Sim, A única coisa que eu sou é professor. Eu sempre gostei de ensinar. Quando eu trabalhei na Semar, eu era instrutor na Semar, então é algo que eu sempre gostei, né? entendi. E até hoje eu leciono, né? A gente montou uma escola de programação, Sim. e até hoje eu leciono programação para esses jovens. Sim, falar nisso, Marcos é co-diretor executivo do Oxygen Hub. O que significa isso, O Marcos? Oxigene Hub é o hub de inovação aberta do Grupo Educacional Selma. É um projeto recente. Na verdade, a gente começou de forma embrionária para testar, mas o que que é um hub? É um espaço que a gente congrega, aí, que a gente conecta vários atores do ecossistema de inovação. Hoje a gente conecta o meu time de desenvolvimento, que na minha diretoria eu tenho algo em torno de 50 profissionais na área de tecnologia, desenvolvedores, analistas, pessoal de infraestrutura, de negócio, então eu tenho um time muito forte.
Também conecto lá a Encode Tech School, que é a escola de programação, e a gente conecta o quê? Empreendedores, startups, empresas. Então, esse hub, na realidade, a gente junta todos esses atores para poder a gente falar sobre inovação, sobre tecnologia e desenvolver novos produtos. Tá, mas esse Oxygen Hub, qual é o público-alvo dele? Hoje, na realidade, a gente fala que o público é aberto para todo mundo que queira, Sim, estudantes, empresas, startups. A gente trabalha muito com startups, né? Hoje em dia está muito essa questão dos jovens quererem criar o seu negócio, empreendedor, né? o empreendedor, e hoje o empreendedor, usando os termos da moda, viraram startupeiros, né? Então, o pessoal Sim. que cria uma startup, ele tem uma ideia, tem uma ideia de um produto e aí ele cria de maneira embrionária essa startup e a gente também atua dando apoio para essas startups. Esse Oxygen Hub funciona mais assim, como um espaço para desenvolver essas pessoas, é isso aí? E Uma exatamente. espécie de consultoria. Também temos consultoria, Consultoria. né? A gente faz mentoria, Olha que que é legal. um Uma termo mais orientação, uma né? orientação, Sim. né? A gente dá suporte, a gente dá estrutura física, a gente fornece mão de obra de jovens que estão aprendendo, porque hoje o grande problema das empresas de maneira geral, é a falta de mão de obra na área Mão de de obra. tecnologia, né? Então, assim, a gente está formando essa mão de obra e conectando com as empresas. É, que legal, porque só para a gente se informar também, eu acho que todas as áreas nós carecemos de mão de obra, Sim, né? sim. Porque parece que formar mão de obra também custa caro, Custa né? Custa caro, caro, porque leva tempo, né? Porque a gente fala aí, fulano tem experiência. Experiência é proporcional ao tempo, né? sim, Ninguém tem exatamente. experiência com 18 É anos, verdade. né? Então demora um pouquinho para a gente formar mão de obra. Quanto mais especializada, mais tempo demora, adquirir conhecimento, aí forma mão de obra. Então esse espaço é E legal. esse espaço que a gente tem justamente para isso. A gente tem hoje a gente tem um espaço no Rio Anil Shopping, Sim, né? Lá a gente gera muitos eventos curtos, tem oficinas de programação, tem maratonas de programação, tem um módulo um do curso da Encode Tech School é feito no Rio Anil Shopping, e a gente tem uma outra base que fica no campus Turu do Selma, que é aberto também para toda a comunidade, e lá a entendi. gente recebe e tem programas permanentes. Professor, quando o senhor fala assim, aberto para a comunidade, a empresa também pode, se Empresa. a empresa quiser, por exemplo, uma mão de obra de lá, Hoje a gente já tem parceria com diversas empresas, certo? inclusive com a Wiki O Wiki Telecom. Telecom, Exatamente, bacana, a Wiki bacana. Telecom está lá com a gente no Hub com Sim, desafios. Então, as empresas que têm dificuldade hoje a gente fala o seguinte: as empresas têm dificuldade de mão de obra na área de tecnologia de uma maneira geral. sim, Então, você vai procurar um profissional na área de tecnologia, ou você acha um profissional muito bom, mas é muito caro e às vezes a empresa nem consegue pagar, ou você acha um profissional não no preço que você consegue pagar, mas não com a formação que você precisa. E sim, aí, a terceira opção seria um estagiário, né? Você colocar um estagiário para treinar ele, mas aí você tem que ter um profissional seu para se dedicar para ensinar esse sim, estagiário. sim, E a gente entra na Encodetech School justamente suprindo esse problema. A gente tem alunos que estão numa formação acompanhados pelos meus profissionais da área de tecnologia, desenvolvedores e analistas, né? E a gente conecta com as empresas. As empresas trazem desafios, a gente coloca isso numa trilha de aprendizagem e desenvolvimento com esses nossos alunos, supervisionado pelos meus profissionais de alta competência, sim. e aí com isso a gente consegue fazer entregas interessantes para as empresas. Esse projeto é um projeto que começou recente, a gente está com poucas empresas ainda conectadas com a gente, porque a gente está crescendo agora aos poucos a quantidade de alunos que estão se envolvendo nesse programa. Entendi, entendi. Assim, fazendo uma analogia, seria mais ou menos quem teve essa visão, que eu acho que teve essa visão assim, de futuro, fora os times de futebol. Não gosto muito de futebol, mas eu Sim, faço uma analogia. Eles sabem que para contratar um jogador profissional já é caro e às vezes não se adequa ao time. Então eles criaram as as escolinhas, escolinhas, exatamente. não é? Para preparar aquelas E para crianças. peneirar, Isso para daí. E peneirar ver vão fazendo os uma triagem talentos. até chegar àquela criança que Isso. eles têm uma visão. Seria mais ou menos assim o Oxygen Hub, né? Isso, o Oxygen Hub. Uma das tarefas nossas é essa, que é, na realidade, isso é muito da Encode Tech School, que fica dentro do Oxygen Hub, Certo, né? O certo. Oxygen Hub a gente abre espaço também para startups, para pessoas que queiram aprender sobre inovação. Certo. Então, Aproveitando, é um Encode Tech School, que é, seria mais ou pois menos. é, essa escola, ela nasceu em 2017, numa parceria que a gente fez com o Liceu Maranhense, Sim, para formar jovens na área de tecnologia. Só para você ter uma ideia, hoje tem estudos do Google
que diz que o Brasil tem uma necessidade de 500 mil profissionais na área de Sim, tecnologia, já vi isso aí. né? E todas as universidades do Brasil juntas formam 50 mil profissionais na área de tecnologia. Então, Sim, se a gente parasse no tempo com essa demanda de 500 mil vagas, a gente ainda levaria 10 anos para suprir todas essas vagas, né? E sim, essa demanda só aumenta a cada tempo. Então, assim, a gente entende que é uma necessidade de aumentar a formação de mão de obra. E a programação é uma área que não exige diploma de nível superior. Então, a gente sim, consegue formar jovens com uma idade menor para entrar nessa área, para depois eles também fazerem a formação. A gente não abre mão da formação, sim, mas a gente entende que a gente consegue colocar no mercado jovens antes de terem concluído o nível superior. Então, a gente começou esse programa em 2017. Esse programa hoje, ele roda um primeiro módulo de formação, que é uma peneira, né, onde a gente identifica os talentos que a gente tem na nossa região para a área de programação. E sim. os melhores alunos do módulo um eles passam para um segundo módulo, onde é feita uma imersão na área de programação. Então, hoje, esses alunos passam um turno inteiro estudando programação, até eles entrarem para o módulo 3 que é quando eles vão se conectar com as empresas. Então, assim, é uma formação que a gente fala que é programação na veia, né? Sim, 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 sim. Eles aprendem programação com uma formação, com um time muito bom de desenvolvedores que acompanham eles, e a gente então está conseguindo entregar esses profissionais para o mercado hoje com alto nível de competência e aderência para o mercado. Entendi. Vamos voltar um pouquinho aqui. E como foi sua experiência como reitor de uma empresa, por assim dizer, uma empresa de educação do seu? Como é que é? O que é que o reitor faz numa faculdade? Pois é, muitas das vezes a gente imagina que o reitor é uma figura só política ou só, né, Sim, de fachada, mas assim, a, a gente como uma instituição particular e sendo a maior instituição particular, a única universidade particular daqui, a gente tem sempre o cuidado de estar vendo as necessidades locais, né? Então é justamente isso. Como universidade, primeiro, tudo que está sendo criado numa universidade tem que, de ser alguma forma, voltar para a população, né? sim, Então, não adianta a gente estar ensinando conceitos ou ensinando cursos, formando profissionais que não vão devolver isso para a sociedade. Então, como reitor, a gente tem esse primeiro ponto, que é entender as necessidades da região que a gente é inserido para a criação de cursos que venham a suprir essas necessidades e formação de mão de obra para isso. A gente vê grandes empresas chegando no nosso estado e trazendo mão de obra formada de fora, sim, porque aqui não tem mão verdade. de obra. Então, a gente tem hoje, isso é notório, né? Existem mapeamentos que mostram isso, que as grandes empresas que hoje estão aqui no nosso estado, elas muitas vezes elas não acham profissionais aqui, e elas precisam buscar profissionais fora. E Então, talvez muitas não venham exatamente por essa falta de mão de obra. O custo exatamente. seria muito grande, Então, né? então uma das funções do reitor é entender esse contexto, né, e estar propondo a criação de cursos que venham atender essas demandas. É mais Essa, como um integrador, mais ou menos, né? Que observa as necessidades da sociedade e propõe isso, soluções dentro daquela da universidade. universidade, exatamente, O executivo também, né? Ele exatamente, procura entender isso e sugerir para a empresa criar essa mão de obra. sim. Lidar com o aluno é difícil, com o É, reitor ou com o professor? é, com o professor é mais fácil, eu acredito que como lidar com o aluno, porque a gente cria um envolvimento muito grande, Sim, né? Então, assim, durante toda essa minha carreira, acho que tem mais de 20 e poucos anos de docência, 24 anos já, ah, assim, sempre para mim foi um prazer muito grande dar aula. sim, É um momento que me sinto muito bem dando aula, porque a gente cria uma relação boa e há uma troca de aprendizagem permanente, né? A gente nunca vai lá para ensinar, a gente vai para trocar experiências sim, e orientar os alunos a melhor forma de aprender. Como reitor, foi um desafio gigantesco para mim, né? sim. A época da reitoria, porque é lidar com todos os atores de uma universidade e com as demandas. Então, a gente tem que lidar com os funcionários, a gente tem que lidar com os professores, tem que lidar com os alunos, Fala. né? E cada um puxa para o seu lado, cada um quer É, olhar o seu lado, e além disso, ainda tem a mantenedora, né? Os donos da instituição que esperam retorno, que esperam que a instituição cresça, que tenha a, a, a visão de mercado, que tenha uma boa marca reconhecida. Então a gente tem que lidar com todos, é um equilibrista de pratos, né?
pratos que a gente tem que manter rodando e Sim, todos sim. Você está girando no para meio que de tudo funcione, quatro quatro tipos forças grandes, grandes, né? né? Mas eu tive assim uma vantagem e uma tranquilidade, por quê? Porque eu passei por todos esses perfis. Então, eu fui aluno da Universidade Selma também, eu me formei na Universidade Selma, eu fui professor da Universidade Selma antes de eu ser reitor. Então, eu entrei lá Já como conhecia os eu meandros, já né? sabia como é que Sim, e eu tive um reconhecimento nessa parte por parte das pessoas que entenderam que eu era uma pessoa que vinha de baixo para poder construir uma universidade mais não era propriamente um alienígena, um cara que eu não caiu caí de lá, paraquedas. Uma vez fez eu uma escutei dizer, trilha. caiu de paraquedas. Não, não caí de paraquedas. Eu estou aqui É, numa vertente grande aqui, construindo uma carreira. Assim, a gente criou vários programas na sim, época que deram abertura para os alunos, participação para os alunos. A gente criou campanhas para os alunos sentirem parte da instituição, criamos programa de reconhecimento como o Top 5, criamos modelos de aprendizagem, focamos muito na questão da aprendizagem. Só para você ter uma ideia, a gente foi durante 3 anos consecutivos a melhor instituição do Maranhão nas notas do MEC. Isso para a gente foi um uma vitória, reconhecimento né? muito grande, né? Porque a gente teve indicadores que comprovaram que o trabalho estava sendo bem feito de toda uma equipe, né? De Sim, alunos, professores, coordenadores, funcionários, estava todo mundo com esse foco. é verdade. Ninguém faz nada sozinho, né, Não, Marcos? nunca. A gente precisa reconhecer também que as pessoas são uma equipe, né? Com A certeza. vitória é de uma equipe, né? Exatamente. Não é propriamente de uma pessoa, assim. Não é? Mas, Marcos, voltando, o que é o Encode Tech School? Essa hoje é o projeto que a gente tem dado muita ênfase nele, Sim, né? A gente tem trabalhado na formação de mão de obra de jovens desde o ensino médio. A gente começou focado para jovens do ensino médio, né? A sim, partir dos 15 anos, o aluno pode começar a programar. Isso eu posso garantir, porque eu comecei a programar com essa idade, por isso que a gente entende. E a sim, gente começou então a pegar os alunos do liceu, ensiná-los a programar. Esses alunos hoje se tornaram instrutores da escola de programação. Então, hoje eu tenho uma gama de instrutores que ensinam programação sim. desde os 15 anos, e a gente tem ela dividida em módulos, né, onde cada módulo vai sendo mais complicado e a gente vai usando metodologias de aprendizagem todas baseadas em desafios. Perfeito. Então, o modelo de aprendizagem, a metodologia que a gente utiliza é uma metodologia mais próxima do que os jovens esperam. Os jovens hoje eles não querem entrar numa faculdade, esperar que 5 anos para eles terem competência, um diploma que reconheça a competência dele para o mercado, né? Então, na Encode Tech School, que a gente vai entregando as competências de maneira gradual. Você já tem a competência para determinada coisa, já recebe uma certificação, já está preparado para isso, já pode ir para o mercado, já pode testar essa sua competência no mercado através das parcerias que a gente faz com as empresas. Então, a gente já conecta os alunos com o mercado desde o início, né? Então, eles têm a gente fala que é a escola de programação da vida real. Então, a gente, em vez de ficar passando exercícios teóricos, eles têm que se conectar com empresas e resolver problemas reais. Nisso, eles conseguem ter uma vivência não só das competências técnicas, que a gente chama de hard skills, mas entender as competências socioemocionais, que são as soft skills, que está muito em evidência hoje. Por quê? Porque além de você contratar um bom profissional, você quer um profissional o quê? Que tenha raciocínio, que consiga ter resolução de problemas, que saiba trabalhar em equipe, que saiba ter autonomia, que saiba ter proatividade, né? Que tem que apresentar um relatório, participar de uma reunião. Então, existe uma série de competências que os profissionais precisam ter. E essas competências a gente também trabalha durante a formação desses alunos para que eles estejam prontos para entrar no mercado de trabalho. Entendi. Em alguns, assim, que se tem formação, alguns países mais desenvolvidos que o nosso, a preocupação do jovem é ganhar dinheiro, Ganhar não dinheiro, é? isso. Porque a vida, os pais, né? O, o custo de manter uma pessoa em casa é alto e às vezes o filho vai crescendo, as necessidades vão aumentando, os custos vão aumentando. Como é que é no Encode Tech School? O jovem ele já começa a ganhar alguma coisa? Na realidade, o que a gente prepara ele é para ele conseguir entrar no mercado Sim, o mais rápido possível, é uma formação rápida, para que ele consiga, sim, inclusive pagar a sua faculdade. sim, O que a gente diz a faculdade é importante? É.
mas você consegue entrar no mercado de trabalho na área de computação, por quê? Porque é um mercado que não tem uma profissão regulamentada. Sim, E as empresas contratam desenvolvedores mesmo que eles não tenham o nível superior. Isso é fato, sim. e as grandes empresas o que elas querem é que eles saibam programar, que tenham a competência para Mas em isso. relação à legislação, só para ficar claro para as pessoas, a partir de que idade ele pode começar a trabalhar numa empresa? Não, trabalhar 18 anos, 18 né? anos. Por isso que a gente começa a formação, a formação completa da Encode Tech School, ela leva 3 anos, que é justamente os 3 anos do ensino médio, Ele né? começa com Com 15, 15, primeiro ano do ensino médio, segundo ano e terceiro ano, certo? né? Só o que que acontece? Muitos deles aí já tem alguns programas de jovem aprendizes, Sim, né? De sim, alguns outros que permitem a iniciar alguma atividade remunerada com a empresa ou um sim. trabalho de estágio, alguma coisa nesse sentido. Essa informação é bem importante para quem está vendo esse podcast, essa entrevista, porque existe uma expectativa do jovem ganhar esse dinheiro Isso, também, porque ele quer fazer uma faculdade, né, às vezes quer ajudar em casa, não é? sim, Então ele sim. pode se preparando e o mercado vai absorvendo e algumas empresas vão Mas remunerar. tem um outro detalhe importantíssimo, é que muitos desses jovens, eles não estão focando no emprego. Eles estão pensando em Sim, criar a sua empresa, a sim, sim, sua sim, sim, sim. startup e desenvolver o seu produto. E Sim, hoje a gente sim. já tem jovens aí de 14, 15, 16 anos que estão com o seu produto Sim, rodando já no rodando, mercado, rodando, rodando. né? Então eles não estão como contratados, eles estão criando. E essa é uma das áreas que a gente Sim. prepara os jovens é para eles também se tornarem empreendedores, né? Eles poderem criar a sua startup e desenvolver o seu produto. Agora mesmo a gente tem um grupo de alunos lá da Encode Tech School que criaram uma startup, foram aprovados num programa do Sebrae, estão sendo mentorados pelo Sebrae, um programa nascido lá de um grupo de alunos da Encode Tech School. Então, essa é uma das competências que a gente tenta passar para os alunos, né, para que eles estejam preparados ou para ir para o mercado de trabalho formal, né, ou para criar sua empresa, criar sua startup e também se desenvolver. E aí não obrigatoriamente com 18 anos. Qualquer idade ele já pode começar a criar suas soluções. Bom, professor Marcos Barros também é graduado em computação com mestrado em inteligência artificial. Vamos entrar num assunto agora muito legal para as pessoas entenderem. Conceitualmente, o que é inteligência artificial? Uma maneira simples da gente entender inteligência artificial é criar a possibilidade do computador pensar e agir como ser humano. É Certo. isso que seria o conceito, assim, um conceito bem básico de inteligência artificial, né? Então, a gente vê muito em filme, um robô que fala e toma decisão e tudo mais. É isso. É algo que a máquina consiga pensar e agir como ser humano. Certo. E como a inteligência artificial ela pode ajudar a civilização humana ou atrapalhar? Vamos fazer os dois pontos. Como Perfeito. ela pode ajudar e se ela pode atrapalhar a vida do ser humano? O importante, só a gente, sobre inteligência artificial, assim, é que agora está em evidência, mas isso é algo que existe há muito tempo, Sim. né? A inteligência artificial, a gente já tem relatos aí da época, da década de 50, da década de 70, já tem vários estudos trabalhando nisso. Tanto é que quando eu fiz o meu mestrado, que eu trabalhei com inteligência artificial, foi em 2004, há 20 anos atrás, né? Então, assim, já era uma área de pesquisa, uma área que estava crescendo. Então, como é que a inteligência artificial pode ajudar? Hoje, a inteligência artificial e o boom que trouxe a inteligência artificial hoje foi justamente Sim. a popularização das ferramentas, né? Agora, por volta do ano 2022, a OpenAI lançou o ChatGPT. O que que ela fez, na realidade? Ela consumiu uma base de dados gigantesca do conhecimento humano, puxou o máximo de dados que eles puderam levantar e, a partir de muitos dados, criaram uma ferramenta que seja capaz de fazer estudos probabilísticos. A inteligência artificial é matemática pura, é probabilidade, é estudos de probabilidade do que ela pode gerar de futuro, né? Então, do que ela pode estar construindo. Então, hoje a gente já tem a inteligência artificial se constituindo, né, crescendo, e aí veio a IA generativa, que é a IA capaz de criar imagens que a gente vê hoje em dia na área de criação de imagens, criação de vídeo, e aí vem o deepfake, que eu acho que essa é a pior parte, e quando o senhor pergunta sobre prejudicar, para mim, essa é a pior parte do uso da IA. Mas a IA eu entendo ela como uma ferramenta. E como toda e qualquer ferramenta, existe o bom uso e o mau Sim, uso. O sim, sim. martelo, ele pode ser muito bem utilizado,
Pelo se for pelo carpinteiro? carpinteiro ou pode ser pelo bandido para arrombar uma Sim, casa, sim, né? sim, Uma sim. arma pode ser muito bem utilizada por um caçador, por não digo nem um caçador também, porque existem aí as controvérsias, É, mas como uma forma de segurança pelas forças policiais, como pode ser utilizado por um bandido, né? Então, assim, é uma ferramenta, e como ferramenta existe o bom e o mau uso. Hoje a gente tem utilizado, tem visto avanços muito significativos em todas as áreas. Então, por exemplo, na detecção de doenças, a inteligência artificial está conseguindo detectar doenças de maneira mais rápida do que um ser humano. Por quê? Porque ela usa uma base de dados, imagine, de exames sim, e levantamentos do mundo inteiro que nenhum médico em nenhum lugar do mundo seria capaz de consumir essa base de dados para tomar uma decisão e de fazer uma análise completa de uma situação. Então, isso traz para a IA uma vantagem significativa e permite aí uma abertura de um mundo de possibilidades de melhoria da vida do ser humano. Mas existe essa questão também das vertentes do uso incorreto da inteligência artificial, que pode trazer também prejuízo para toda a humanidade. entendi. Bom, no século XIX, nós tivemos uma revolução chamada Revolução Industrial, né? Que, Sim, que os artífices da época, eles ficaram muito preocupados porque se passou a ter uma indústria de produção em massa, não é isso? sim. E isso causou um certo desemprego, sobretudo na Europa, né? Com a Revolução Industrial, máquinas aparecendo, teatro, uma porção de coisa. Enfim, a inteligência artificial, sob o ponto de vista de impactar o trabalho, ela pode trazer essa consequência na esfera mundial da sociedade? Ela pode? Eu acredito que sim. Por quê? É uma nova revolução. Do mesmo jeito que Isso, houve a Revolução Industrial e houve uma mudança de toda a forma do trabalho, né? sim. Hoje a inteligência artificial está trazendo essa nova mudança, um novo conceito de profissional, vai substituir muitos profissionais, vai substituir não tem como a gente mudar essa realidade, Sim, né? sim. Então, assim, os profissionais, de uma maneira geral, precisam estar atentos ao que a inteligência artificial está trazendo em cada área de atuação. Mas, por exemplo, muitos profissionais de atendimento. Outro dia surgiu uma questão muito grande sobre, por exemplo, dubladores. Né? Eu Os vi essa dubladores entrevista aí. têm associação, Tem têm toda uma uma profissão cadeia, né? regulamentada, toda uma cadeia. Mas a inteligência artificial está vindo para dublar com a voz do próprio ator em qualquer idioma imediatamente, né? Então, assim, sem custo nenhum, porque imagina, um processo de dublar um filme leva um tempo danado, porque o dublador tem Sim, que pegar o filme original, assistir, colocar a voz em cima, testar, expressão, né? Expressão de exatamente, voz, né? expressão. Então, tem muitos detalhes aí que levam tempo, e a inteligência artificial faz isso de maneira imediata, Inclusive até simultânea, né? Tá vendo simultânea, palestras né? Então, simultaneamente sendo assim, traduzindo. a profissão de tradutor, de uma maneira geral, aqueles tradutores juramentados, tradutores que tinham, né? A tendência é que isso torne-se desnecessário. Por quê? Porque a inteligência artificial consegue fazer isso mais rápido. Hoje em dia tem fone de ouvido que você coloca, você consegue falar com qualquer pessoa, Sim, sim. né? Então algumas profissões tendem de fato a mudar, a sumir com o uso da IA. Mas por outro lado, muitas outras profissões podem Vão surgir surgir. por conta da necessidade dessa adaptação. Eu sempre brinco também que antes da Revolução Industrial, tinha o apagador, o acendedor de velas. Era Sim, uma a pessoa que ia pessoa. de poste em poste, assim, aí veio a eletricidade. Né? O Sim, que houve? Mataram os apagadores? Não, eles se tornaram outros profissionais, tiveram que aprender uma outra profissão. Então, muitos profissionais têm que ficar atentos. Ó, minha profissão, a IA vai conseguir invadir de forma mais rápida. Então, o que que eu tenho que aprender ou o que que eu preciso mudar para poder eu conseguir me adaptar à nova realidade com a inteligência artificial? sim, sim. A dificuldade que as pessoas têm em entender o que é inteligência artificial é que acha que de imediato o ser humano vai ser substituído por um monte de máquina, um monte de robô, Isso, que o serviço doméstico vai ter é, robô entrando em casa, saindo de casa, exatamente. Os lavando prato, Jetsons, né? Os os Jetsons. Jetsons, né? Lavando prato, com roupa e tal. Isso é real ou é fictício? Isso ainda é a nível, eu não diria a nível
de casa ainda a gente vê alguns equipamentos já funcionando. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em fábricas, a gente já vê fábricas de carros, Sim. principalmente de alguns outros equipamentos, praticamente 90% operadas por equipamentos. O ser humano fica ali só para acompanhar Alguns seres humanos. alguns poucos É, seres humanos sem intervenção, só para caso dê um problema que eles mesmos os robôs não consigam se adaptar a essa sim. realidade. Então, essa é uma área que vai crescer muito. A criação de medicamentos. Então, hoje a gente tem farmacêuticos que ficam pesquisando, biomédicos pesquisando. Então, já existem pesquisas com inteligência artificial que conseguem fazer simulações de inúmeros elementos da tabela periódica para poder criar remédios mais poderosos. Sim. Então, assim, ganha-se muito tempo de pesquisa, melhora-se muito a vida de pessoas, mas corre-se muito risco. Então, a gente tem que entender, pelo menos a gente está numa fase que a IA está se popularizando, mas ainda é preciso analisar tudo que a IA entrega para ver se não tem nenhum viés. É um termo muito utilizado na inteligência artificial, é o viés, que são os erros que ainda ela comete, e as alucinações, porque ela cria coisas que não existem. Então, você pode pedir uma informação e ela inventar algo baseado nas projeções que ela tem nos dados dela. Então, essas alucinações hoje, a gente já tem vários fatos ao longo da história e no mundo inteiro que são preocupantes. Tem, Então quer dizer que a inteligência artificial ela também pode errar. ela pode errar, ela ainda está errando, né? Ainda está Então, errando. tudo que está sendo feito pode ser que chegue num ponto que o nível de erro dela chegue num nível que seja aceitável. Mas hoje em dia precisa ainda ter muita atenção, né, e muita crítica em cima de tudo que ela entrega. Então, tem que ser usado como ferramenta. Como ferramenta, e para você usar qualquer ferramenta, você tem que saber usar a ferramenta também. Então, quem vai usar essa ferramenta sempre vai ser um ser humano, pelo menos por enquanto, Pelo né? menos por enquanto, Por né? enquanto, né? A preocupação é isso, é quando chegar a nova geração de inteligência artificial, né, que são as super inteligências artificiais, são inteligências artificiais que vão criar e vão começar a se desenvolver e até onde nós vamos chegar. E um ponto principal, que é o maior ponto que é discutido, são as questões éticas, porque a inteligência artificial, até então, né, e pelo tudo que tem se visto, não tem questões éticas. Ela age de maneira fria e calculista. Certo, Não tem certo. emoções, não Então, tem então ética, aquela ideia do Skynet e do Exterminador do Futuro ainda não é real. Ela não a- vai assumir ainda nada. ainda não é real, Ainda não. ainda não. Mas a gente não sabe no ritmo que as coisas estão indo. Até outro dia a gente disse assim, foguete não dá ré, foguete já está Já dá dando ré. ré. Então tudo pode É acontecer a verdade. qualquer momento. É verdade. Eh, Ainda sobre a inteligência artificial, os alunos do Oxygen Hub, eles já veem isso lá? A gente tem já na formação, a gente usa alguns elementos de inteligência artificial, mas agora a gente já está construindo novas trilhas, incluindo a inteligência artificial na formação desses alunos, porque a gente entende que todo e qualquer profissional da área de tecnologia, na verdade, todo e qualquer profissional de qualquer área tem que entender um pouco de inteligência artificial, principalmente os da área de tecnologia. Então, a gente já está criando novas trilhas agora, já que vão começar nesse próximo ano, já com inteligência artificial, para poder preparar os alunos para essa nova realidade. Outro dia eu vi uma entrevista que uma pessoa entrevistada estava falando, e eu acho que nós falamos ainda há pouco, que existe uma carência de mão de obra, de tecnologia da informação aí, TI, né, alguma coisa assim, Sim. da ordem de mais de 500 mil pessoas no No Brasil, só Brasil, no Brasil. só no Brasil. Como é que estão as universidades no Brasil formando essa mão de obra? Hoje, no Brasil, forma-se 53 mil profissionais por ano, 10% do que se... 10% da necessidade atual. Então, assim, a tendência é que esse abismo ele só cresça. Então, assim, um dos projetos que a gente tem trabalhado com a Encode é de aumentar o número de alunos nessa base, né? A gente começou com o programa, começou com o Liceu Maranhense, hoje a gente Sim. já tem atendido diversas escolas daqui de São Luís. Estamos buscando outras escolas públicas para levar alunos também para participarem desse programa e já estamos começando a conectar também com escolas particulares. Por quê? Houve uma época aqui que todo mundo falava de educação bilíngue.
Sim, né? E sim. as escolas todas queriam oferecer uma educação bilíngue, que era o quê? O inglês. Mas o inglês, já já, todo mundo vai falar inglês. É, Porque vai botar um fone, vai entender o que o inglês está falando, e quando você falar em português, a pessoa que fala inglês vai lhe entender também com o uso de quê? Da inteligência inteligência artificial. artificial. Então, a língua inglesa ou qualquer outra língua, já já a questão da Torre de Babel ela está encerrada com É, o as uso. escolas então vão perder essa função, né? Então, aí o que a gente está trazendo para as escolas é justamente essa inquietação. Ao invés de você se preocupar com a educação bilíngue de língua inglesa, vamos ensinar línguas de computação, Sim. linguagens de computação, né? Então, a gente está levando para as escolas justamente a Encode Tech School para dentro das escolas particulares para preparar os seus jovens, porque o novo ensino médio, com a base nacional, a nova base nacional de currículo, né? Ela já traz uma formação nessa área para os alunos do ensino médio, com conhecimento de programação, de inteligência artificial, inclusive de LGPD, alguns conceitos desses, mas trazem também de uma forma mais genérica. O diferencial nosso da Encode Tech School é que a gente trabalha menos teoria e muita prática. Então, os alunos aprendem a programar de verdade de uma maneira muito rápida, né? Então, assim, a gente entende que a gente é um complemento para as escolas e para as universidades para preparar o aluno para ele entrar no mercado ou para ele criar sua empresa na área de tecnologia. Porque a gente foca no ponto principal, nas tecnologias que o mercado está usando, nas tecnologias que as empresas estão precisando. Então, não há nenhum atraso do que o aluno está aprendendo para o que ele vai aplicar no outro dia, se ele quiser, numa empresa. Outro dia eu fui fazer um exame de sangue no laboratório e a moça lá, só para a gente descontrair também aqui, e a moça Sim. lá perguntou se eu estava nervoso. Eu disse, claro que estou, eu trabalho com medo. Todo dia eu vejo gente sentar no meu consultório e dizer, eu estou com medo, doutor Cláudio. E quando a gente está nessa situação, a gente tem medo, logicamente, que é o sentimento comum a todo e qualquer ser humano, até animais. E eu vi também, paralelo a isso, uma máquina que usa a inteligência artificial para tirar sangue. Sim. Então, você bota o braço lá, ela vem com uma agulha e coleta o sangue. A minha pergunta é, e eu sou dentista, Aham. certo? E eu sou cirurgião e faço implante. Implante é um parafuso que a gente coloca no osso da pessoa e em cima desse parafuso se coloca uma prótese. Perfeito. Eu imagino que isso também vai ser possível no futuro próximo, né? A pessoa vai ter uma máquina com inteligência artificial, logicamente operada por um profissional. Eu imagino que seja um dentista, nós já não vou mais pegar essa tecnologia. E o dentista posiciona a máquina, a máquina vai com inteligência artificial, talvez com maior Precisão, eficiência, né? maior precisão, eficiência, faz a incisão e tal, coloca um implante ali. Isso é real que eu estou falando ou eu estou na ficção ainda? Isso já acontece. Não vi nada especificamente na área de dentística, mas Sim. na área de medicina, sim. Isso é fantástico, As porque operações imagine robóticas, as né? operações com robótica e que já com o uso da inteligência artificial Sim, para orientar o médico, né? Mas aí a questão da decisão, a decisão final ainda hoje é do médico. sim, A grande dúvida é se alguém já vai chegar num ponto onde vai ter sem a participação do médico. Mas assim, essa é uma tecnologia que permite, por exemplo, uma pessoa que esteja num lugar ser operado por um médico que está em outro sim, país. Então, o médico é referência em uma determinada questão, em um determinado conhecimento, você pode ser operado por uma referência, alguém que só conhece, mas está em outro país e você não tem que ter o custo de ir até lá e você consegue ser operado 100% à distância. Já com a parte robótica, mas também já com inteligência artificial, porque, como eu falei, a inteligência artificial na área de saúde, ela está permitindo diagnósticos cada vez mais precisos por conta da base de informação que ela tem acesso. É tipo o advogado que a gente comentou, né? O advogado consegue criar uma peça e buscar a jurisprudência, mas ele leva um tempo e muitas das vezes, quanto mais experiência ele tem, mais robusta fica o parecer dele, a peça dele. A inteligência artificial,
ela vai ter acesso a uma base de dados mundial, não tanto porque a jurisprudência é brasileira, nacional, mas mas a nacional, base de sim. dados nacional, e ela vai poder consultar muitos processos, em questão de segundos ela vai ter um acesso a uma base de dados gigantesca, e ela vai poder formar, então, com isso, uma peça, a- a- ou uma defesa, ou, né, Sim, ou o promotor ou o fazer uma promotor fazer acusação. uma acusação de uma maneira muito mais embasada, só Sim. que sem empatia, só que sem Emoções? emoções, né? Agora, também, por outro lado, de forma positiva, totalmente imparcial também, porque Sim. o ser humano nunca é imparcial, ele sempre traz toda a bagagem cultural, socioemocional Mas aí, dele. doutor Marcos, eu vou lhe fazer uma pergunta e nós vamos fazer um intervalo, você volta respondendo. E o juiz para decidir depois? Ele está com uma inteligência artificial acusando, uma defendendo. E ele vai decidir, o juiz, ele vai dar a sentença. A gente volta já já, vamos fazer só um intervalo, a gente volta já com essa resposta. Um sonho, para se tornar realidade, exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade.
Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Olá, pessoal, voltamos aqui hoje com o Dr. Marcos Barros, professor Marcos Barros, e estamos oferecendo hoje esse podcast com a Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicação do Maranhão. São mais de 35 mil quilômetros de rede 100% fibra ótica, presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. Locadora Cargo, veículo certo, lugar certo. IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos. Instituto especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada. CEL Dental, clínica odontológica especializada em atendimento de serviços de qualidade. Agende sua consulta 3221-4174. E a CB2Go, a melhor cafeteria, inclusive está aqui, ó. CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís. Ela fica onde, ó? Aonde? No seu. Produtos de qualidade. A CB oferece grande variedade de opções, bebidas quentes e geladas. Cafés especiais, cappuccinos, chocolates, frappés e vários acompanhamentos com salgados, pães de queijo, entre outros. Pode ser pedido pelo delivery, pelo iFood ou pelo 98 32 10 10 32. Professor Marcos, nós perguntamos antes do intervalo como seria a inteligência artificial, que é um assunto que as pessoas querem saber bastante, não é? Inclusive, pelo menos os da minha geração, nós queremos saber porque é uma coisa completamente nova. A minha geração era máquina de datilografia, Sim. não é? A IBM, que é tetravoto, computador, não é? Depois vieram as Hamiltons, as máquinas, enfim. Depois vieram aqueles computadores gigantescos de torre. Eu tive meu filho é engenheiro eletricista, e nós tivemos, ele tinha um pequenininho, eu comprei um, esqueci o nome, que ele só fazia texto. Era tão potente que era só texto. A internet a gente Discada. fazia aquele barulhinho, né? Eu gostaria de saber como será, assim, numa perspectiva, como seria ou como será a inteligência artificial na administração de empresas, né? Perfeito. Que hoje tem executivos, né? Tem reitor, executivo, diretores, essa cadeia de gestão que tem em empresas privadas e nas públicas também. Como seria, ou como será, sempre é no futuro do pretérito, ou no futuro do presente, como será essa, a inteligência artificial na administração? Hoje, a gente tem que entender o seguinte: a inteligência artificial, todo mundo está falando de inteligência artificial, todo mundo quer utilizar a inteligência artificial, mas a dificuldade que está hoje, que todas as empresas querem saber, é exatamente isso: como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Entendam, é importante a gente frisar uma coisa: as ferramentas, a maior parte das ferramentas que estão hoje, que são gratuitas, não existe almoço grátis. Tudo que é de graça é porque muito provavelmente você está sendo, os seus dados estão sendo todos Alguém está pagando, coletados, né? alguém está pagando. E o que eles estão querendo são os seus dados, o que você está consultando para conhecer o seu perfil, para poder ter o máximo de informações possível e lhe vender algo no futuro. Então, a inteligência artificial ela é a maior máquina consumidora de dados que existe hoje, está consumindo tudo de todo lugar. Então, um primeiro ponto que é importante, essa sua pergunta, é as empresas precisam ter cuidado, porque muitas empresas estão utilizando as ferramentas, e eu não vou citar nomes para não gerar, mas Sim. as ferramentas gratuitas que tem disponíveis no mercado, e colocando
né, informações da empresa para a inteligência artificial ajudar a dar resultados. Então, a empresa pega a sua planilha de clientes, com todos os dados do seu cliente, e pede, então, para poder gerar uma mala direta ou para poder gerar uma cartinha personalizada para cada cliente, de acordo com o perfil do cliente. A inteligência artificial consegue fazer isso. Mas esses seus dados, opa, desculpa, esses seus dados estão lá nas entrelinhas que a gente nunca lê quando a gente aceita os termos, né, Sim. dos aplicativos, que esses dados estão se tornando consumíveis pelas empresas. Então, mais na frente, esses seus dados podem estar sendo utilizados para fornecer dados para outras empresas, né? Então, assim, a questão da segurança de dados da LGPD é um ponto, é uma interrogação muito grande, e existe aí um trabalho muito grande dos governantes do mundo inteiro de tentar regulamentar a inteligência artificial, e aí existem duas grandes vertentes, né? É necessário regulamentar, mas se regulamentar vai perder todo esse potencial que ela tem, então tem duas grandes vertentes sendo trabalhadas nesse momento, justamente por conta disso. Então, as empresas hoje podem utilizar? Sim. Devem utilizar? Sim, mas com cautela. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Ainda. A gente está falando, as empresas devem utilizar inteligência artificial gratuita, não é? Inteligência artificial, de preferência, assim, a gratuita, ela é um ponto, uma porta de entrada. Sim, É sim, importante você começar a utilizar para entender, mas tem que usar, principalmente a gratuita, com muita cautela, sim. para não colocar dados da empresa. Só interrompendo, só para informar, naqueles termos que tem lá que diz assim, li e aceito, a Está gente tudo tá, dito tá que seus tudo dados vão dito, estar seu dado disponíveis. está disponível. Exatamente. Só que existem inteligências artificiais, né? Existem modelos que você consegue construir sendo da empresa, proprietário da Sim, empresa, e aí sim. todos esses dados não vão estar Estão disponíveis. regulamentados pela LGPD. Isso, e vão ficar sob tutela da Sim, empresa sim, apenas, né? Só que quem está criando esses modelos são empresas muito grandes, né? sim. Porque requer mão de obra Custo, especializada, né? Servidores, equipamentos, ou então colocar na nuvem, contratar servidores para isso. Então, assim, existe um custo para criar o seu ambiente para que você tenha a inteligência artificial dentro do contexto da sua empresa. eu acho que esse é um dos serviços também da Wiki Telecom, que hospeda esses dados, nós temos um Exatamente. parque de máquinas TI e tal, que vende esse serviço também, né, Exatamente. para evitar a empresa de espaço físico, reduzir espaço físico, nós hospedamos aqui. Perfeito. O que eu tô querendo saber é, essa LGPD, então, ela não funciona para essas empresas que oferecem inteligência artificial gratuita, é isso? Não é que não funcionam, é porque assim, a LGPD ela tem as Tem regras umas dela regras, é. de uso, né? Sim, Mas se você disponibiliza os dados, você está entregando os seus dados para essa sim, empresa. sim, E lá nas regrinhas está dizendo que você está concordando em disponibilizar esse sim. dado, Então, quer né? dizer, professor, que aquelas ligações que a gente recebe de manhã, de tarde, de noite, de empresas oferecendo alguma coisa, provavelmente Seus dados já elas foram. vieram desses dados, né? Exatamente. Nossos dados estão circulando aí na Circulando por rede aí. o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, esse é um cuidado. Assim, para as empresas, é possível utilizar em todas as áreas, sim, para fazer trabalhos de contabilidade, melhorar uma seleção de profissionais, melhorar as atividades do dia a dia da empresa, Sim, melhorar a geração de documentos, geração de propostas, contratos. Tudo isso a inteligência artificial pode ser utilizada, né, e pode ser potencializar o trabalho dos funcionários. Sim, sim. pode. É como se fosse um grande estagiário de alto nível, né, que ele consegue lhe dar informações. Só que tudo isso tem que passar por um crivo humano. Essa é a nossa recomendação, né? Que passe por um crivo humano para você não estar colocando uma informação Às indevida vezes ou até a errada. informação sigilosa da E, empresa, né? exatamente, você pode estar coletando algum dado de Que alguma empresa de maneira não errada. lendo aqueles termos, a gente não sabe se vai ser divulgado, né? Exatamente. Então, E ter muito cuidado na hora de estar disponibilizando os dados da sua empresa e muito cuidado ao utilizar dados que a inteligência artificial traga, porque você nem sabe se é verdade. Às vezes ela cria até citações ou casos de empresas que quando você vai pesquisar não existe. Ela cria, que é o que a gente chama de alucinação.
Isso ainda está acontecendo com a inteligência. A alucinação Alucinação. tecnológica, então, né? Exatamente. Ela Vai- cria fatos que não existem. Você vai pesquisar a fonte e vai ver que não existe aquilo lá que foi colocado. Exatamente. Pessoalmente, eu tenho o maior medo de disponibilizar meus dados. Porque todo lugar que a gente vai, a pessoa pede o CPF. Isso aí Sim, já entra esse numa aí base de dados, né? com certeza. Terrível. Professor, e o que significa hackathon? Hackathon é um evento muito utilizado nessa área de inovação, onde a gente pega uma dor de uma empresa, que a gente usa esse termo de dor, é um desafio de uma empresa, a empresa está querendo resolver algum problema, então a gente cria um hackathon e junta pessoas de várias áreas, né, que a gente chama multidisciplinar, forma equipes multidisciplinares para, a partir de diversos pontos de vistas, tentar resolver o problema Vamos de dar uma um exemplo determinada para as empresa. pessoas entenderem como é que é. Pronto, a gente vai acontecer um hackathon, já fica até o convite aqui. Pronto, é A gente, 21, 22, 23 de isso, dia novembro, né? 21, 22, 23 de novembro, a gente vai ter o primeiro Vai ser hackathon aonde? do Oxygen Hub, vai acontecer lá no Selma Campus Turu. Campos A Turu. gente pegou um case de Qual uma é o endereço empresa. do Campos Turu? Eu não Ou o sei. telefone para as pessoas É, entrarem em contato. eu, São Luís Rei de França. Ah, Eu não sei ah, exatamente o endereço, mas é logo depois do Rio New Shopping. A gente tem tá. o Rio New Shopping, que a gente tem um Oxygen Hub lá. 900 metros depois você Mas acha. tem algum site, algum e-mail que a pessoa possa pedir Tem o site, no próprio site do Selma. do seu? Ou se quiserem entrar no Instagram do Oxygen Hub. Qual é o endereço? É só botar OXY, Oxigene OXY, e aí vai aparecer o Instagram do Oxygen Tá, Hub, lá tem todas as depois a informações. gente coloca no, Eu acho que vamos colocar aí na tela na também, tela. Vamos né? colocar na tela. Então, assim, esse hackathon, dando um caso real, a gente pegou uma empresa, a MasterMed, que tem uma plataforma de educação na área de saúde, e nós estamos criando um desafio a partir dessa plataforma, e nós vamos colocar esse desafio para as pessoas tentarem resolver. Aí nisso a gente junta profissionais da área de tecnologia, pessoas da área de negócios, de marketing, de saúde, de educação. Então a gente cria equipes multidisciplinares. Essas pessoas vão trabalhar numa imersão de um final de semana, então é sexta de noite, sábado e domingo o dia inteiro, com uma metodologia. A gente usa metodologias ágeis, né, que são metodologias para resolução de problemas e criação de soluções, e elas vão ter uma mentoria para poder passar por esse processo de criação. Então, assim, é um processo onde a gente junta pessoas que não conheçam nada dessas ferramentas, mas que vêm com suas bagagens de várias visões. E aí a gente vai resolver esse desafio e dar propostas para a resolução desse desafio. No hackathon, existe premiação para a equipe vencedora, então esse hackathon aí, só para ter uma ideia, vai ter um prêmio de R$ 4.000 para a equipe que ganhar em primeiro lugar. E assim, é uma forma da gente tem de pegar um desafio e ter várias visões sobre o mesmo problema, visões O hackathon multidisciplinares. termina quando se encontra a solução para o problema. No domingo, a gente vai ter as soluções Sim. apresentadas. E aí vai ter um júri que vai ver São qual várias equipes trabalhando. várias equipes. E quem pode participar? Todo mundo pode participar. Qualquer pessoa pode participar. Então, se você não conhece nada de Um inovação, garoto de 14, 15 anos pode? a partir de 15 anos a gente já coloca para poder participar, né? Pronto. Então, assim, é muito importante as pessoas participarem desses eventos, porque elas entendem como é que funciona o novo modelo de inovação. Metodologias ágeis, entende o que é um MVP, entende o que é uma prototipação, são conceitos que estão muito utilizados hoje em dia na resolução de problemas. Legal, professor. Bom, acho que foi esclarecedor. Eu lhe pediria suas considerações finais. Mais uma vez, eu agradeço, né, a oportunidade de estar vindo aqui na Wiki Telecom. Como eu falei, a gente já tem uma parceria Sim. com a Wiki Telecom para resolver. A gente tem uma trilha de aprendizagem lá dentro da Encode Tech School em parceria com a Wiki Telecom. Convidar todos, né, para conhecerem o Oxygen Hub, nós estamos de portas abertas, e principalmente a Encode Tech School. Então, se você é jovem do ensino médio, e tem interesse ou não conhece a área de programação e quer conhecer um pouquinho, a gente está com as matrículas abertas para o Também primeiro módulo. no campus do O Turu. primeiro módulo acontece no Rio New Shopping, né? Rio Shopping. Então, jovens do ensino médio, a gente tem concurso de bolsas, o curso é gratuito. Para jovens que não são do ensino médio, a gente tem um curso pago, então a gente tem as duas modalidades. É um curso introdutório onde você vai ter todos os conhecimentos básicos de informática, lógica de programação,
Python, que é a linguagem mais atual, mais que cresce hoje em dia. O próprio ChatGPT foi escrito em Python, HTML, CSS, JavaScript, LinkedIn, Figma, GitHub, ou seja, você vai ter um ferramental básico para poder entrar na área de programação. E esse curso começa agora, a gente já está com matrículas abertas, são vagas Vai até que dia? limitadas. Até que dia? O curso começa em fevereiro, mas as vagas são limitadas. Então, assim que encerrarem as vagas, a gente já forma as turmas, são turmas com poucos alunos que a gente coloca lá no Rio Unishopping. Então, a gente tem turma manhã, tarde e noite, e até final de semana. Então, dentro do turno que a pessoa tem a disponibilidade, ela pode participar. Fica o convite para vocês entrarem. E para as escolas também que quiserem conectar. Públicas e privadas. Públicas e privadas. Quiserem conectar com a gente também, basta entrar em contato pelo nosso Instagram. Por quê? Porque a gente está abrindo também vagas, parcerias com as escolas para poder formar os jovens das escolas. Antigamente falava-se muito de escola bilíngue, ensinando inglês. Hoje há uma tendência dos jovens aprenderem programação, linguagens de programação. Então, a segunda língua vai mudar, né? É uma linguagem de programação. Então, é importante que as escolas estejam atentas para esse novo mercado e para a gente suprir aquelas 500 mil vagas. As vagas existem, os salários são salários atraentes na área de tecnologia. Nas pesquisas que a gente vê jovens aí já com salários na ordem de R$4.500 a R$6.000 inicial, sem exigência do nível superior. O nível superior ainda aumenta mais, mas já dá para entrar no mercado sem o nível superior. Então, a gente está treinando essa mão de obra jovem para poder colocar no mercado. Ok, professor. Então, nós também agradecemos sua presença, sua disponibilidade de vir dar essas informações. Até eu aprendi muito aqui, que eu não entendia muito o que é um hub, o que seria o hackathon, a própria inteligência artificial. A gente conversou um pouquinho. Agradecemos sua presença. Fica o nosso agradecimento também para o Grupo Selma, disponibilizar como funcionário de lá, né? Sim. A pessoa que representa o grupo. E esperamos outras oportunidades para a gente conversar mais sobre esses assuntos aí. Perfeito. Fica o convite para o senhor conhecer o Oxigênio Hub também. Conhecer o Oxigênio Hub. Isso. Não é? E em sinal de agradecimento, nós queremos lhe presentear. Quase eu esqueço, se não fosse Vitória. Muito obrigado. Me lembrar a sua presença como sinal de gratidão. Nossa, então, vá na paz, lembrança para seus familiares também, e que a gente volte a se encontrar em outras oportunidades. Muito obrigado. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.